You're on the right. We're on the lawful grounds for divorce. Okay. Yeah, we just look at the foundational principles of marriage. Mm-hmm. Here we go. Right there. Legal grounds Okay. for divorce. All right. Well, Is we're. it lawful or legal? I have lawful. Okay. I mean, legal would be some. Is there a different word? I'd say there's a word that is different. Yeah, what I'm saying, I'm trying to say, according to the law of God, lawful. Okay. Legal might be more like civil. Yeah. laws. Well, I mean, it's understandable as well. Okay. You know, based on the law of God, but you know, since it's based on the law of God, you might call it like the illicit, or you know, the Okay. so I don't know, more like you know the reasonable or your correct reasons. I mean, that's why I'm asking, because Legitimate. Exactly. I use that too, legitimate grounds for divorce. But okay, well, let's begin. Vamos começar. We're looking at the issue of divorce and remarriage. A gente vai dar uma olhada na questão de divórcio e recasamento. We've seen some of the differing views when it comes to divorce and remarriage. A gente já viu algumas das visões, dos pontos de vista distintos. And then we just saw the fundamental principles of marriage. A respeito de divórcio, e temos visto os princípios básicos do casamento. But now let's look at the lawful grounds for divorce. Vamos olhar agora para os motivos legais para o divórcio. I believe the Nashville Statement, Article 1, summarizes what the Bible teaches on marriage. Eu acredito que o primeiro artigo da Declaração de Nashville resume o que a Bíblia ensina sobre o casamento. Afirmamos que Deus criou o casamento para ser uma união pactual, sexual, procriadora e vitalícia de um homem e uma mulher como marido e mulher, e tem o objetivo de significar o amor pactual entre Cristo e sua noiva, a igreja. This is a great summary statement concerning marriage. Isso é um resumo genial do casamento. But the Bible also teaches that there are ways for this lifelong union to end. Mas a Bíblia também ensina que tem jeitos dessa união vitalícia acabar. Besides the death of one of the spouses. Além da morte de um dos cônjuges. In other words, there are legitimate grounds for divorce. Ou seja, existem motivos legais para o divórcio, motivos legítimos. The word divorce, a palavra divórcio, comes from the Hebrew word shalach, vem da palavra hebraica shalach, and the Greek word aphiamai, e da palavra grega aphiemi, which both mean to send away. E as duas significam mandar embora. It also comes from the Greek word apoluo, também vem da palavra grega apoluo, which means to loose from or to release from. Que significa soltar de ou liberar de. In many contexts, apoluo refers to releasing prisoners from jail. Em muitos contextos, essa palavra em grego se refere a livrar os presos da prisão. But when it comes to marriage, mas no contexto do casamento, it refers to releasing a spouse from being bound by law to the other spouse. Refere-se a livrar um cônjuge da sua união com o outro cônjuge dessa união. It's the breaking of the yoke that has brought two people together. É quebrar aquele jugo que uniu duas pessoas. It is not just physical separation. Não é só separação física, but a sending away of the spouse. Mas realmente é enviar o cônjuge embora. So that the two are no longer one flesh. De forma que os dois não são mais uma só carne. And when it comes to lawful grounds for divorce, ao falarmos dos motivos legítimos para o divórcio, there have been two listed, especially in the Reformed faith.
tem dois especialmente que vêm na confissão de fé. These two are adultery and Es- desertion. Esses dois são adultério e abandono. And both of these are mentioned in the Westminster Confession of Faith. Os dois são mencionados na confissão de fé de Westminster. Here we're given a historic and helpful summary of these two grounds in chapter 24. E aqui a gente vê um resumo histórico e útil desses dois fundamentos On marriage and divorce, paragraphs 5 and 6. a respeito de casamento e divórcio nos parágrafos 5 e 6 do capítulo 24. O adultério ou a fornicação cometidos após um contrato, se detectados antes do casamento, dão justa ocasião à parte inocente de dissolver esse contrato. No caso de adultério após o casamento, é lícito que a parte inocente peça o divórcio e após o divórcio case-se com outra pessoa, como se essa parte ofensora estivesse morta. Embora a corrupção do homem seja tal que esteja apta a estudar argumentos indevidamente para separar aqueles a quem Deus uniu em matrimônio, ainda assim, nada além de adultério ou tal abandono intencional que não possa ser remediado pela igreja ou pelo magistrado civil é causa suficiente para dissolver o vínculo do matrimônio, onde um curso público e ordenado de procedimento deve ser observado e as pessoas envolvidas nele não são deixadas para suas próprias vontades e discrição em seu próprio caso. Now, I quote this from the Westminster Eu cito isso da Confissão de Fé de Westminster, because it's not actually found in the 1689. porque a gente não vê na Confissão de Londres. Don't know all the reasons for this. Eu não sei de todos os motivos por isso. Maybe there is some disagreement among our Baptist forefathers concerning this issue. Possivelmente houvesse algum tipo de discórdia a respeito desse assunto entre os nossos pais batistas. And therefore they thought it might be best to keep it out of the confession of faith. E por conta disso pensassem que seria melhor excluir isso da confissão de fé. I don't know for sure, Eu não tenho certeza, but I would hold to what the Westminster Confession of Faith says here. mas eu aderiria ao que a confissão de fé de Westminster diz aqui, About the two legitimate grounds for divorce. sobre os dois motivos legítimos para o divórcio. So let's look at both of those grounds. Vamos olhar para os dois. The first is adultery. O primeiro é adultério. The relevant texts which deal with the matter of adultery are found in the Gospel of Matthew. Os dois textos mais relevantes que tratam dessa questão são achados no Evangelho de Mateus. You can read those. Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E todo aquele que casar com uma mulher divorciada comete adultério. Mateus 19:9. Eu lhes digo, quem se divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. So the first exception or escape clause from the marriage contract Então, a primeira cláusula de exceção ou escape do contrato de casamento is one where the other spouse commits sexual immorality. é uma onde um dos cônjuges comete imoralidade sexual. The Greek word here is porneia. A palavra grega aqui é porneia. In general, it refers to any activities done by unmarried and married persons Em geral, se refere a atividades sexuais. which deviate from God's sexual ethic. Okay, in this case, it would be like sexual activity, right? Yeah. Okay. Se refere a atividades cometidas tanto por pessoas casadas quanto solteiras que fogem da ética sexual de Deus. But in this context, Mas nesse contexto, it refers to the physical act of adultery se refere ao ato físico de adultério or sexual intercourse with someone other than your spouse. ou relacionamento sexual com quem não é seu cônjuge. In other words,
infidelity. Ou seja, infidelidade. This act destroys the one flesh relationship with your spouse Esse ato destrói o relacionamento de uma só carne com seu cônjuge, because it joins you with someone else. porque une você com outra pessoa. In the Old Testament, No Antigo Testamento, the spiritual adultery or idolatry of the Israelites o adultério espiritual dos israelitas led to God sending away his old covenant people. fez com que Deus mandasse embora o seu o povo da sua aliança, Because they forsook the Lord porque eles abandonaram o Senhor and because they went after other husbands and other masters, e porque eles foram atrás de outros maridos e outros senhores. God officially divorced the northern kingdom E Deus se divorciou, portanto, oficialmente do Reino do Norte and temporarily separated from the southern kingdom. e ficou temporariamente separado do Reino do Sul. But in the situation of human marriages, Mas na situação de casamentos humanos, the injured spouse can exercise the same right. o cônjuge o cônjuge contra o qual pecaram pode exercer o mesmo direito. He or she may end the marriage in divorce. He or she may? Yeah, may. He or she may? May end May it. what? May end the marriage in divorce. Ele ou ela pode acabar o casamento em divórcio, But he or she doesn't have to. mas ele ou ela não precisa. As Chad Van Dixhorn says, Como diz Chad Van Dixhorn, a atividade sexual ilícita não exige o divórcio, nem mesmo torna o divórcio recomendado, mas certamente o justifica. an example of this almost happening was with Joseph and Mary. Exemplo em que isso quase acontece com José e Maria. Joseph and Mary were betrothed to one another. José e Maria estavam comprometidos um com o outro. This meant they were legally married, Isso quer dizer que legalmente eles estavam casados, though the consummation of the marriage, which was sexual union, se bem que a consumação desse casamento na união sexual had not yet taken place. ainda não tinha acontecido. So being betrothed in those days Então, naquela época, estar comprometido is a little bit different than being engaged in our day. é um pouco distinto do noivado nos dias de hoje. Legally, they were already considered married. Legalmente, já se considerava que eles estavam casados. But before Joseph is told by the angel Mas antes de que o anjo vem falar com José that Mary is with child, a respeito da gravidez de Maria, not sinfully through committing adultery, but sinlessly by the power of the Holy Spirit, não de forma pecaminosa por conta de adultério, mas sem pecado pelo poder do Espírito Santo. right? So before the angel tells Joseph that Mary has the Son of God in her womb, Antes do anjo chegar e falar com José a respeito de como Maria estava grávida com o Filho de Deus, he simply sees her as pregnant, ele simplesmente vê que ela está grávida. and he knows this didn't come about from him. Ele sabe que ele não foi responsável. So we're told in Matthew 1:19 Então lemos em Mateus 1:19 que José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, resolveu divorciar-se dela em silêncio. Now, if Mary had actually committed adultery, Se Maria de fato tivesse cometido adultério, Joseph would have had a just reason to divorce José teria tido um motivo justo para se divorciar or released his betrothed wife from the law of marriage. ou livrar a sua mulher comprometida da lei do matrimônio. Okay, so here's a just man, Joseph, Então temos um homem justo, José, who was at least initially thinking about divorcing his wife quietly. que pelo menos inicialmente estava pensando a respeito de se divorciar secretamente da sua esposa. So it didn't happen, but it almost happened. Não aconteceu, mas quase aconteceu. But it's at least an example of
a person having a right to divorce his or her spouse because of the act of adultery. Mas a gente vê o princípio de que uma pessoa tem o direito de se divorciar com base na infidelidade ou no adultério do seu cônjuge. So that's the first legitimate grounds for divorce. Esse é o primeiro motivo legítimo para o divórcio. The second one is abandonment or desertion. O segundo é abandono ou deserção. Desertion as grounds for divorce is taught by the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 7. O abandono como base para o divórcio é o que Paulo ensina em 1 Coríntios 7, do 12 ao 16. Deixa eu ver. Yeah. 1 Coríntios 7, do 12 ao 16. Aos demais digo eu, não o Senhor, que se algum irmão tiver mulher incrédula e ela consentir em viver com ele, não se divorcie dela. Se alguma mulher tiver marido incrédulo e ele consentir em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido. Caso contrário, seus filhos seriam impuros, mas como não são santos, não sei se é um erro de digitação aí. Mas se o parceiro incrédulo se separar, que assim seja. Nesses casos, o irmão ou a irmã não é escravizado. Deus o chamou para a paz. Pois como sabe você, mulher, se salvará seu marido? Ou como você sabe, marido, se salvará sua esposa? Well, in verse 15, the word separates No versículo 15, a palavra separar is the Greek word chorizo. é a palavra grega chorizo. It means to place space between. Significa colocar espaço entre. Here it means one spouse places space between another spouse physically. Quer dizer que um cônjuge coloca espaço físico entre ele e o outro. In essence, one spouse leaves the other spouse. Essencialmente, um cônjuge deixa o outro. Now, the context makes clear that this separation O contexto deixa claro que essa separação is on account of one of the spouses being a Christian. acontece por conta de um dos cônjuges ser cristão. The unbelieving partner does not consent to live with his or her believing spouse. O cônjuge descrente não consente em viver com seu cônjuge crente And takes off. e vai-se embora. In this situation, Nessa situação, the unbelieving spouse has broken the marriage bond. O cônjuge descrente quebrantou a aliança do casamento. And the believing spouse is no longer yoked to that person. E a pessoa crente não está mais sob julgo com aquela outra pessoa. And no longer obligated to stay with that person. Nem tem a obrigação de ficar com ela. He or she is not enslaved. Ele ou ela não está mais escravizado. Meaning the person is freed and released from the law of marriage. Que significa que a pessoa está livre da lei do casamento. But this specific situation is not the only case Mas esta situação específica não é o único caso that fits under the category of desertion. que se encaixa no contexto de abandono. Paul says, in such cases. Paulo diz em tais casos. See that there in verse 15. Você vê isso no versículo 15. I think that phrase is important. Eu acho que essa frase é importante, The word means such as this or of this sort. porque a palavra significa como este ou deste tipo. It means that there may be other cases that fall under this rule. Isso quer dizer que tem outros casos que podem se encaixar nesta norma. The principle Paul is laying down O princípio que Paulo está colocando is unjust, willful desertion é abandono injusto e consciente, where one spouse deliberately and intentionally and sinfully leaves the other. onde um cônjuge abandona outro de forma deliberada, intencional e pecaminosa. Now, this certainly applies to physical desertion, Isso com certeza se aplica à deserção física, but it may extend to other cases where desertion takes place
Mas é possível que se estenda a outros casos, even while husband and wife live together. inclusive em que marido e esposa moram juntos. Think of some very severe cases of physical and psychological abuse. Casos como abuso físico e psicológico severo, Where the spouse is no longer treated as a spouse, onde o cônjuge não é mais tratado como cônjuge, treated like a stranger, é tratado como estrangeiro, or even worse, a piece of property. ou pior ainda, como propriedade. But listen to what Roland Ward says. Veja o que diz Roland Ward. O princípio de 1 Coríntios 7,15 parece poder se estender a casos de deserção intencional e permanente em situações não exatamente do tipo observado por Paulo. Por exemplo, por um cristão professo que abandonou o cônjuge e repudia assim sua profissão cristã, ou casos de tamanha crueldade que é um repúdio virtual dos votos matrimoniais. Mas devemos sempre abordar o casamento com base no fato de que não há uma saída fácil, que os votos devem ser mantidos e que é necessário trabalhar e esforço para construir e fortalecer qualquer relacionamento. Okay, so the lesson that we can learn from this is Então, a lição que podemos aprender aqui there are only two grounds for divorce taught in the Bible. é que a Bíblia só ensina que existem dois motivos para o divórcio. As the Westminster Confession points out, Como diz a Confissão de Fé de Westminster, there is a tendency within sinful man existe uma tendência no homem pecador to discover as many escape routes as possible de achar tantos caminhos de escape possíveis when it comes to marriage. no que concerne o casamento. The thought is, if I don't get what I want out of my spouse, A ideia é que se eu não conseguir o que eu quiser do meu cônjuge, I will move on to someone else. eu vou procurar outro. This is true in our day, Isso com certeza acontece no nosso dia, but it was also true in Jesus' day. mas também acontecia no dia de Jesus. As you look at the views of the scribes and the Pharisees, Quando você olha para os pontos de vista dos fariseus e os escribas, they were split into three different schools of thought. eles estavam divididos em 3 grupos grandes de pensamento On divorce, a respeito de and divórcio. it was based on their interpretation of Deuteronomy 24, verse 1. E isso era com base na interpretação de Deuteronômio 24:1. Quando um homem toma uma esposa e se casa com ela, se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma indecência, e ele lhe escrever uma certidão de divórcio, colocá-la na mão dela e mandá-la sair da sua casa, e ela sair da sua casa. Okay, so the important word there is indecency. A palavra importante aqui é indecência. The scribes and Pharisees differed on their understanding of what indecency A divergência era na compreensão desse termo, or an unclean thing meant. que poderia ser indecência ou coisa impura. Literally, the Hebrew says nakedness of a thing, Literalmente, o hebraico diz a nudez de uma coisa, and the Greek Septuagint says an unseemly thing. e a Septuaginta diz uma coisa indecorosa. Well, the three interpretations of this verse were As 3 interpretações desse versículo são as seguintes. that this indecency referred to adultery only. Essa indecência é somente adultério. That was taught by the Rabbi Shammai. Isso é o que o Rabi Shammai ensinava. The second view was that indecency refers to any offensive behavior committed by the wife. A segunda é que essa indecência é qualquer comportamento ofensivo cometido pela esposa, Which was taught by the Rabbi Hillel. que era o que o Rabi Hillel ensinava. And the third view was that indecency referred to the wife becoming unattractive. E o terceiro ensino era que indecência significa a esposa se tornar pouco atraente, Which was taught by the Rabbi Akiba.
que era o que o Rabi Akiba ensinava. Well, John Gill quotes rabbinic sources which state this. John Gill cita fontes rabínicas que afirmam o seguinte: a casa de Shammai diz que um homem não pode repudiar sua esposa a menos que encontre alguma impureza dela, de acordo com Deuteronômio 24:1. A casa de Hillel diz que se ela estragar a comida dele, isto é, como Yarhi e Bartenora explicam, queima no fogo ou com sal, ou seja, assa demais ou salga demais, que também apelam para Deuteronômio 24:1. O Rabino Akiba diz que se ele encontrar outra mais bela do que ela, como é dito em Deuteronômio 24:1, e acontecer que ela não encontre graça aos olhos dele. Okay, so there were some scribes and Pharisees who believed Alguns escribas e fariseus acreditavam that you could only divorce your wife if she committed adultery against you. que você só poderia se divorciar dela se ela cometesse adultério contra você. Some believed that you could divorce your wife Outros acreditavam que você poderia se divorciar if she did something so small as to burn your dinner. Se ela fizesse uma coisa tão pequena como queimar o seu jantar. And others believe you could divorce your wife E outros acreditavam que você poderia se divorciar if you found another woman more beautiful than her. se você achasse outra mulher mais linda do que ela. So those were the views that were being taught in Jesus' day. Esses eram os pontos de vista ensinados no dia de Jesus. Well, when Jesus teaches on divorce, E quando Jesus ensina o seu próprio ponto de vista, in some sense, he sides with the side of Shammai, de certa forma ele concorda com Shammai in Matthew 19 em Mateus 19 and destroys the view of the e Pharisees. destrói a visão dos fariseus. But he even seems to disappoint his own disciples with his teaching. Ele até parece decepcionar seus discípulos com seu ensino. So I'm not saying that he wholeheartedly took the side of this particular rabbi, Eu não vou dizer que ele concordava totalmente com aquele rabino, but at least in Matthew 19, he taught that only adultery was just grounds for divorce. mas pelo menos ele ensina que só por conta que só o adultério é o fundamento para o divórcio. Now, that doesn't mean that he didn't also believe in desertion as another grounds. Isso não quer dizer que ele não acreditasse no abandono como outro motivo. Remember, the Apostle Paul was an apostle of Jesus Christ. Lembre que o apóstolo Paulo era apóstolo de Jesus And so Cristo. the words he speaks in 1 Corinthians 7 is not his own, but it comes from the mouth of Jesus Christ as well. E a palavra, o que ele ensina em 1 Coríntios 7 não é palavra dele, mas vem da boca do Senhor Jesus também. But the point is, A questão é, even religious people can come up with all kinds of reasons to try to legitimize divorce. até pessoas religiosas podem inventar qualquer motivo para tornar o divórcio legítimo. And with the no-fault divorce laws in place in the US and maybe others, E com as leis de divórcio sem culpa que tem em países como os Estados Unidos e possivelmente outros lugares, it is easier than ever to divorce your spouse. é mais fácil do que nunca se divorciar do seu cônjuge. You don't even have to provide evidence Você nem precisa providenciar evidências that the other spouse committed a breach of the marital contract. de que seu cônjuge quebrantou o contrato do casamento. A divorce can be filed and finalized no matter the reason. Você pode pedir o divórcio pelo motivo que for. That's why it's called no-fault divorce. Por isso que se chama divórcio sem culpa. Nobody can be blamed for it. Nobody can be at fault for it. Ninguém pode ser culpado. So people are always coming up with all kinds of reasons to divorce their spouse. Pessoas ficam inventando o motivo que for para se divorciar. But brethren, we must be careful not to go beyond what is written. Mas meus irmãos, devemos ter cuidado de não ir além do que está escrito. Marriage is for life, O casamento é para a vida toda. except for the two very specific instances of adultery and abandonment. Salvo pelos dois casos de adultério e abandono. And even then, there is no obligation to divorce. E
mesmo assim não há obrigação de se divorciar. These only give the innocent party the right and liberty to divorce. Isso apenas dá ao ofendido o direito de se divorciar. But by the grace of God, Mas pela graça de Deus, a broken marriage does not have to end in divorce, casamento quebrantado não precisa acabar em divórcio. but may be restored and strengthened Pode ser restaurado e fortalecido if both husband and wife are willing to work toward reconciliation. se tanto o marido quanto a mulher estão dispostos a trabalhar em prol da reconciliação, Which is what all of us should want in every marriage, que é o que todos nós devemos desejar em qualquer casamento. if the gospel of Jesus Christ is powerful enough to save our souls and reconcile us to God, Se o evangelho de Jesus Cristo é poderoso o suficiente para salvar nossas almas e nos reconciliar com Deus, was certainly enough. It's certainly powerful enough to mend our marriages and make us one with our spouses again. também é suficiente para consertar os nossos casamentos e nos tornar um nele de novo. Okay, so that's the issue of divorce. And in our last lecture together, Isso aí é a questão do divórcio e na nossa última aula juntos we will look at the issue of remarriage after divorce, a gente vai ver a respeito de recasamento depois do divórcio, which might be the most controversial subject of it all. que pode ser o assunto mais controvertido de todos. So let's take a break here. Então vamos para o intervalo. 10 minutes. 10 minutes. Almost done.